Olá, sétimo ano, boa tarde. Espero que estejamos todo mundo bem, né? Depois de tudo isso aí que a gente veio enfrentando, veio o apagão, né? E aí a gente não conseguiu continuar nossas aulas, mas aí utilizamos aí de medidas que já havíamos utilizado anteriormente, né? Como as videoaulas, como uma forma aí de atender a você aí, né? Aluno do sétimo ano, para que não ficar sem as aulas. Então, a aula que eu vou gravar hoje, pessoal, para vocês aí, que está chegando aí na casa de vocês nesse momento, é uma aula referente à segunda-feira, dia 9 do 11, né? Uma aula de geografia que nós teríamos aí os nossos dois primeiros horários, beleza? Então vamos lá, galera, olha só. Para iniciar nossa aula, a gente vai relembrar aí, né, o que nós falamos aí na nossa última aula, na aula anteriormente, né, que veio aí o feriado, aí, então faz aí bastante tempo aí, quase mais de 2 semanas aí que a gente não se encontra, né, aí nas nossas videoconferências. Então, olha só, pessoal, na aula passada a gente finalizou aí o capítulo de número 10, que trata sobre o espaço brasileiro e a sua diversidade, né? Lá a gente entendeu aí sobre o grande potencial brasileiro, em questão natural, falamos aí sobre a questão dos aquíferos, né? A riqueza aí das nossas bacias hidrográficas, falamos aí o que mais que deu aí sobre clima, né? Falamos aí por conta aí do Brasil ser um país considerável, né? Territorialmente aí extenso, nós temos uma diversidade climática também, logo que isso leva a uma diversidade de vegetação. E é o que a gente vai tratar aí nesse novo capítulo, o capítulo de número 11. Olha só, lá no seu livro, né, no capítulo 11, inicia aí lá na página 292, né, a gente vai iniciar a falar sobre aí as paisagens vegetais brasileiras na sala de hoje. Então, você vai pegar seu livro aí, você vai acompanhar aí na página 292 até a página 297, tá, galera? Até a página 297, vamos estar falando aí sobre essa vegetação, essa paisagem vegetal aí brasileira, ok? Uma coisa eu já adianto para vocês aqui, a gente precisa relacionar sempre vegetação a clima. Se nós temos aí um tipo de clima específico em uma determinada região, obviamente nós teremos aí uma vegetação que seja adaptável, né, que seja ali comum naquele tipo de ambiente. Beleza, galera? Olha só, vou compartilhar aqui o nosso slide com você. Só um minutinho. Só crescer aqui. Beleza, tá aí. Então, olha só, as paisagens vegetais brasileiras, você encontra esse assunto aí de hoje da nossa videoaula, lá na página 292 até a página 297. Então, olha só, começando lá na página 292, né, as grandes paisagens vegetais brasileiras, né, o perfil e a localização das vegetações nativas. De início, você já tem um mapa aí do Brasil, né, da vegetação brasileira e como que ela se divide em todo o nosso território nacional. Né? Aqui você tem essa legenda, esse mapa também você encontra lá no seu livro, né? Um mapa similar, que mostra aí as vegetações de acordo com cada região aí do nosso país, né? Aí temos a floresta amazônica, temos aí o cerrado, temos os pampas, temos a caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e entre outros aí, né? Outros tipos de vegetação nativas do nosso Brasil. Olha só, acompanha comigo a leitura lá na página 293, logo após o seu mapa. O que está dizendo sobre isso? Como mostrado na figura, em virtude da sua climatologia predominantemente tropical, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes em grande parte do seu território, o nosso país ele apresenta uma cobertura vegetal de intenso verde, com formações vegetais que apresentam uma grande variedade de espécies e árvores muito próximas umas das outras. Apenas nas áreas fora da região dos trópicos, como os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná, além do extremo sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde o clima apresenta temperaturas mais baixas, a formação vegetal é menos verde e mais aberta. Apenas uma formação vegetal de nosso território apresenta inhospitalidade para o ser humano, a caatinga. Agora iremos conhecer as diferentes formações vegetais do nosso país. Então, como eu falei para você, né? Por conta aí do Brasil estar inserido sua maior parte do seu território, né, na área tropical, né, na faixa tropical aí do planeta, né, ser
de clima tropical, né? A vegetação que nós temos aí é floresta, né? A vegetação verde aí, como está dizendo para a gente. Então, sempre que você tiver um tipo de clima, não só no Brasil, mas como determinada país ou outra parte do planeta, enfim. Se você tiver um clima específico, né, obviamente você vai ter uma vegetação característica daquele clima. Então, é bem tranquilo você conseguir memorizar isso, ok? E aí, como está dizendo também, né, apenas aí alguns estados aí que estão fora dessas áreas aí tropicais, né, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estados aí da região sul do Brasil, né, e o sul de outros estados, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, já possui um tipo de vegetação diferente, uma vegetação mais aberta, né, diferente aí da maior parte do Brasil, ok? E com toda essa variedade de vegetação que a gente tem no país, a mais assim, inóspita, a mais diferenciada, mais, como é que eu posso dizer, difícil de se adaptar para o ser humano é a caatinga, né? A caatinga a gente sabe que ocupa aí as áreas do sertão semiárido e ela possui uma dinâmica aí totalmente, como é que eu posso dizer, insalubre, né? Para a adaptação do ser humano. A gente hoje vai entender sobre caatinga aí, mais aí no decorrer do nosso assunto, ok? Continuando a leitura lá, olha só, o mapa da página 292, ele esclarece que no Brasil atual não existem informações vegetais puras, pois todas, de forma mais ou menos acentuada, sofreram impactos ambientais, fruto da apropriação humana. Então, a gente sabe, como nós falamos também em aulas anteriores, que aí essa apropriação humana, o ser humano é o maior predador da natureza, né? Então, essas paisagens, elas sofreram, né? Sofreram aí alterações, elas sofreram esses impactos ambientais por conta aí da ação, né, predatória aí que nós, seres humanos, cometemos, né, sobre essas vegetações. Beleza, galera? Vamos lá. Continuando aqui. Iniciando, então, a falar sobre o manguezal. Olha só, o manguezal, o berçário do mar, né? Aí nós temos umas imagens de manguezal e temos aí algumas características desse tipo de vegetação. Vamos lá, acompanha no seu livro aí. Página 293. A formação vegetal encontrada ao longo da faixa costeira, situada principalmente na proximidade das fozes, né? Olha só, das fozes, né? A foz de um rio é a área onde o rio despeja suas águas no mar, né? As fozes dos rios, olha. O manguezal ou mangue é constituído por 4 espécies dominantes: o mangue vermelho, o mangue branco, o mangue preto ou canoé, e mangue preto ou canoé e mangue de botão, que apresentam como principais características troncos finos, folhas grossas, além de raízes, ao mesmo tempo que servem para a fixação do vegetal ao solo, são áreas fundamentais para que as plantas são aéreas fundamentais para que as plantas possam respirar. Então, essa dinâmica aí da vegetação de mangue, né, que se encaixa em toda a faixa costeira aí, ao longo da faixa costeira do país, né, e assemelha-se dessa forma aí, como a gente está vendo na imagem, elas possuem raízes aéreas para que facilitem aí a respiração dessas aves, né. Beleza, galera? Olha só, tem uma foto também no seu livro aí do manguezal. O manguezal é o berçário da vida marinha. Na imagem, o mangue em Ipojuca, em Pernambuco. Beleza? Então, olha só, para a gente tentar entender também um pouco da importância desse manguezal, né? Fala-se tanto em manguezal, mas qual que é a importância disso aí para a natureza, né? Para a diversidade aí vegetal brasileira? Olha só, o berçário para diversas espécies de animais, principalmente aves, peixes, crustáceos e moluscos, o manguezal é fundamental para a manutenção da vida marinha. Com raízes do tipo pneumatóforas, né, esse termo lá de ciências, que você estuda lá com o professor de ciências, né, com raízes pneumatóforas que protegem as zonas litorâneas contra a ação dos oceanos. Esse fato faz com que o manguezal produza mais de 95% do alimento que as sociedades humanas retiram do mar, sendo, portanto, de vital importância para a sobrevivência das comunidades dos pescadores que vivem ao seu entorno. Então, está aí a importância, né? O manguezal é o berçário, é lá onde várias espécies aí, marinhas, né, se desenvolvem, certo? E aí, por conta de toda essa dinâmica natural, dessa configuração das raízes, que também acabam protegendo aí, a invasão das águas dos oceanos, já que eles situam-se aí em faixas litorâneas. Além do mar, essa formação vegetal ela funciona como elemento fixador da terra, impedindo o processo de erosão da costa litorânea e das margens dos rios, né? Como eu falei para vocês, aí elas funcionam como uma espécie de proteção, né? Uma espécie de barreira, ok?
Continuando aí, olha só, principais impactos ambientais em áreas de manguezais. Atualmente, o manguezal ele agoniza como consequência da insensatez de grupos econômicos e de parte da população. Por sua vez, a necessidade de uma parte significativa da população acarretou a depredação de diversas áreas dessa formação vegetal ao longo do litoral brasileiro. Os ataques dos manguezais vão desde o corte da sua vegetação para a utilização da sua madeira na produção de carvão até a construção de grandes cidades, como mostra a imagem, passando pela transformação de seus espaços em depósitos de lixo, construções de marinas, lançamento de esgotos urbanos transportados pelos rios, pesca predatórias, carcinicultura e etc. Ok, galera? Então temos aí essa dinâmica aí predatória, né? Novamente o ser humano agindo contra, né? Agindo aí como predador da natureza. Olha só, para quem não sabe o que é carcinicultura, é o cultivo de crustáceos, né? Do camarão aí em cativeiro, ok? Então todos esses processos eles acabam por degradar, né? A área, né, esse espaço vegetal aí conhecido como manguezal. Olha só, aí na imagem disponível você tem a rodovia Via Mangue em Recife, Pernambuco, né? Leva esse nome, eu acho que você já deve imaginar que ela deve cortar aí uma área de mangue, né, para poder aí foi preciso desmatar, foi preciso aí realizar todo um trabalho que com certeza gerou um impacto ambiental sem tamanho. Beleza, galera? Olha só, continuando então aí lá no Geografia em Cena, Mangue Beach, a arte que vem do mangue. No início dos anos 90, surge na cidade do Recife um movimento musical formado por bandas como Chico Science, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., que mesclam vários gêneros musicais como rap, as várias vertentes eletrônicas e o rock neopsicodélico inglês. Aos gêneros tradicionais das músicas de Pernambuco, maracatu, coco, ciranda, caboclinho, etc. Primeiramente denominado de Mangue Beat, o termo beat se refere à unidade de memória de computadores. O primeiro manifesto do movimento, Caranguejo com Cérebro, foi escrito pelo ex-punk Fred 04 do Mundo Livre por Renato L e publicado em 92 pela imprensa local, ok? Então aí, como eu já não falei para vocês, né, o mangue também ele é o local, né, onde vivem aí os caranguejos, né, é onde eles mantêm aí, onde eles nascem, né, é o berçário da vida marinha, não só eles como outros crustáceos, mas o caranguejo aí, ele é capturado nessas áreas de mangue, ok? Beleza, galera? Então, como primeira vegetação aí do nosso país, a gente tem aí o manguezal, ok? Continuando, então, aqui, falando agora um pouco sobre a Mata Atlântica, né? Mata Atlântica, a morte iminente, né? Vamos tentar entender um pouco aí da Mata Atlântica e qual é as especificidades dela atualmente, tá, galera? Olha só, acompanhe lá comigo. Essa formação vegetal, que primitivamente recobria de forma exuberante parte do nosso território, ocupava toda a região de clima tropical úmido, que compreende a faixa litorânea, penetrando pelo continente até 170 quilômetros em direção ao interior. Então, aqui você consegue visualizar, né, essa faixa litorânea, olha só aqui no slide, né, que ocupava aí predominantemente essa faixa, e posteriormente ela se lançava aí até 170 quilômetros em direção ao interior, em direção ao centro do país, né? Você consegue ver nessa imagem em 1500, olha só. Constituía-se primitivamente de uma floresta densa e fechada, como mostra a figura, ou seja, com árvores cuja altura chegava a atingir 20 a 30 metros, como o pau-d'arco, o jacarandá, o pau-brasil, o visgueiro, a sucupira, a peroba e a maçaranduba. Então, esse aqui é o mapa aí da Mata Atlântica, né, como que ela se configurava, uma floresta totalmente densa no ano de 1500. Né? Esse ano aqui, vocês sabem, foi o ano aí de descobrimento do Brasil, né, a chegada do europeu português, né, aqui nas nossas terras tupiniquins, beleza? E aqui nós temos a imagem de 2014, que você pode visualizar, olha só a diferença da faixa verde, né? Olha o quanto que a faixa verde ela já está praticamente desaparecendo, né, da Mata Atlântica aí, anos aí, cerca aí de 514 anos de exploração, né? A Mata Atlântica ela já está quase totalmente
extinta. Olha só, 150 milhões de hectares em 5%, né, da Mata Atlântica, e hoje, né, atualmente, conta aí com 19 milhões de hectares, cerca de 12,5% apenas. Beleza? A Mata Atlântica ela vem sendo depredada desde a chegada aí dos portugueses, né? Como eu falei para você. O ser humano ele chega, ele acaba aí, quando ele vai fazer o usufruto daquela região, quando ele vai se apropriar daquele local, ele acaba desmatando, ele acaba causando danos ambientais irreversíveis, ok? Os principais impactos ambientais em área de Mata Atlântica. Quando nos referimos à Mata Atlântica, estamos falando de uma das formações vegetais mais depredadas de toda a história do Brasil. Desde 1500, quando começou a conquista da nossa terra, a Mata Atlântica ela vem progressivamente desaparecendo, restando apenas algumas áreas descontínuas de preservação ambiental, né? Como a gente está vendo aí nas imagens. Então, aí são áreas aí fragmentadas, áreas descontínuas aí que não leva aí, não segue mais toda aquela faixa verde aí, como a gente tinha com a chegada dos portugueses. A extração de pau-brasil inaugurou a temporada de devastação da Mata Atlântica, porém nenhuma atividade acarretou tanta destruição a essa formação vegetal como as monoculturas de cana-de-açúcar e café, e mais recentemente de soja. Então começou, né, galera, com aí o pau-brasil, passou aí pela cana-de-açúcar, passou pelo café e agora está com a soja, né? Então tudo isso acabou por depredar aí essa nossa vegetação, né? Então, que era tão rica e hoje aí nós não temos aí, temos quase, aliás, quase a extinção completa aí da Mata Atlântica. Infelizmente, as condições ambientais facilitaram o surgimento da Mata Atlântica, né? O clima quente, as condições ambientais que facilitaram o surgimento da Mata Atlântica, né? Como o clima quente, elevado índice de chuvas, e um solo chamado de massapê, que é um solo extremamente fértil, também eram favoráveis para a implantação de uma atividade que gerasse riqueza para os conquistadores portugueses. E assim as monoculturas foram derrubando a mata primitiva e reinando na paisagem, né? O cultivo aí da cana-de-açúcar e do café, principalmente aí, né? Coisa aí que você já estudou bastante lá em geografia, né? Muito na aula de história, que isso era muito comum aí no Brasil de antigamente. Ao lado dessa atividade econômica, um outro fator serviu com que o predador da Mata Atlântica, no processo de crescimento urbano que subtraiu áreas de mata primitiva ao construir núcleos populacionais como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Mesmo protegida por legislação específica, a Mata Atlântica ela ainda vem sofrendo constantes ataques, como a retirada de madeiras e queimadas criminosas. Então, né, por conta aí, se você for prestar atenção aí, né, são estados da nação que são aí extremamente urbanizados, né? E você sabe que para se ter urbanização, para se ter grande cidade, você paga um preço ambiental muito alto, né? Olha só, temos aqui Recife, né? Localizado aí na extensa faixa da Mata Atlântica, temos aí também Rio de Janeiro, São Paulo, né? Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. Então, aí, para se ter aí esses desenvolvimentos das cidades, foi preciso sacrificar aí o verde da Mata Atlântica. Ok, galera? Beleza? Olha só. Então, quanto à Mata Atlântica, né, nós temos aí essa dinâmica de quase extinção dessa faixa vegetal brasileira. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora da caatinga, né, galera? A caatinga que é o tipo de vegetação mais inóspita, né, mais insalubre aí para o ser humano que nós temos aí localizado no sertão semiárido brasileiro. Olha só, a força indomável da caatinga. Vamos lá, acompanha lá comigo. De uma beleza, ao mesmo tempo generosa e agressiva, constituída por uma vegetação rala, rasteira e espinhenta, onde predominam arbustos e cactáceas, como o mandacaru, xique-xique, o facheiro e a coroa de frade, a jurema, o quipá, a faveleira, o peão bravo, a umburana e o juazeiro, né? Então, temos aí essa imagem aí que você encontra no seu livro e aí no slide, né? São vegetações cactáceas muito comum aí na área da caatinga, ok? A caatinga é uma formação vegetal encontrada nas áreas subúrbinas do Agreste, na maior parte no sertão semiárido nordestino. O seu nome é originário na língua tupi e significa mata, né? Ca e branca, tinga, né? Ou seja, mata branca.
A caatinga constitui-se na única formação vegetal exclusivamente brasileira, tá, galera? Vamos já entender por quê. É comum julgar a caatinga frágil em função do porte acanhado dos seus vegetais. No entanto, apesar de do frágil equilíbrio, esse bioma ele apresenta uma perfeita adaptação à resistência aos rigores do clima semiárido. Seus arbustos eles perdem todas as folhas durante a estação seca, que pode durar anos, né? A gente sabe que é uma área muito seca aí, essa área aqui do sertão semiárido, né? É uma área seca, uma área que sofre muito com a escassez de água, para preservar a umidade, né? Dando um aspecto de queimada. Então, por uma questão de sobrevivência aí da planta, eles acabam perdendo aí as folhas durante esse período de severa estiagem. E ao longo do seu demorado processo de adaptação, a presença de espinhos no caule impede a perda de água por evapotranspiração, né, galera? Quem lembra aí o que significa evapotranspiração? Esse termo aí lá do seu sexto ano, né, quando a gente fala de ciclo hidrológico, né? Evapotranspiração é a perda de água da superfície terrestre para a atmosfera pela evaporação do solo e a transpiração dos vegetais, tá? Contudo, durante um curto período chuvoso, a caatinga ela revela-se verde e exuberante, exalando frescor e odores agradáveis. Ou seja, ela é uma vegetação que ela é totalmente adaptável ao clima seco, mas aí por conta aí de dinâmicas, né, no curto período de tempo que a chuva chega nessas regiões, ela consegue aí se reerguer, né, e apresentar um verde totalmente vivo, né? Então é uma vegetação aí nativa dessa região, totalmente adaptável para climas secos. Os principais impactos ambientais em área de caatinga, né? Ao olhar uma imagem da caatinga, será que você é capaz de identificar o quanto depredação essa formação vegetal sofreu? Se você ficou em dúvida, não se preocupe, você não é o único a não observar o tamanho da agonia que essa vegetação vem passando. O estrago é disfarçado, pois em várias áreas onde a vegetação primitiva foi retirada, outras espécies, como a palma e a algaroba, foram plantadas, mas não com o objetivo de reparar o dano, e sim para alimentar o gado. Neste processo de destruição, nem mesmo a aparente agressividade da caatinga ou as durezas da seca do clima semiárido foram suficientes para preservar essa formação vegetal da depredação humana. O primeiro ataque ocorreu já na segunda metade do século XVI, quando as boiadas foram expulsas da zona da mata e subiram as encostas da Borborema em direção ao sertão. Nesse momento, uma fração da caatinga foi tombada para o levantamento de pequenos núcleos populacionais. Talvez você viu uma cidade que surgiu por causa dessa ação, né? Então, olha só. A caatinga, por conta de seu domínio, a formação vegetal unicamente brasileira, ela sofre, né? É muito válido que a gente fale isso, que a gente tenha um olhar mais sensível quanto a essa depredação ambiental dessa formação vegetal desse bioma, certo? Por conta aí, não é porque que se localiza em uma região seca, né? Escassa aí de água, que é o maior elemento aí principal para a proliferação da vida, né, que a gente não vai ter um olhar, né, mais voltado, né, está sendo aí o ser humano, como eu falei, ele é predador da natureza, e aí ele vem aí degradando mais ainda, né, plantando aí certas espécies não nativas para alimento do gado e tudo mais, né, e aí, desde aí do século XVI, né, ou seja, logo depois que o Brasil foi descoberto lá pela região do Nordeste também, ocorreu aí essa ocupação desordenada dessa região, né, e começou a depredação por parte do ser humano nessa, como é que eu posso dizer, nessa área estritamente brasileira. Olha só, mais recentemente, no século XX, o processo da ampliação da pecuária, né, a criação de gado, que eu falei para você, no Agreste, no sertão, acarretou sobre a caatinga uma destruição assustadora. Progressivamente, a sua cobertura primitiva ela foi sendo derrubada. Em seu lugar, foi plantado capim para a alimentação do gado. Por outro lado, a introdução do caprino marca uma marcha invisível para a destruição da caatinga, uma vez que a cabra e o bode adaptaram-se perfeitamente ao ambiente duro e desolado, alimentando-se de tudo o quanto encontram de espécie vegetal pela frente. Somam-se a essas formas de destruição o corte e a retirada da madeira para a fabricação de carvão. Então, junta-se aí a criação de pastagens, né,
a retirada da vegetação nativa, a plantação de capim para servir de alimento para o gado, né? A criação de caprinos, né? Como cabras aí e bodes, por exemplo, né? Mais aí a retirada de vegetação, né? De madeira para fabricação de carvão, enfim, tudo isso acaba degradando essa formação vegetal brasileira e estritamente brasileira, né? Que nós temos, chamada de caatinga. Ok, galera? Beleza? Olha só, novamente, né, se você acompanha essa primeira parte aí do nosso assunto sobre as paisagens vegetais brasileiras, da página 292 até a página 297, beleza? Olha só, agora vamos fazer geografando um pouquinho, né? Como atividade para casa, eu sugeri aqui um documentário para que você assista, né, que fala sobre. É muito importante, como eu falei, a gente ter um olhar mais sensível voltado para a Caatinga. Olha só, assistir ao documentário Caatingas em Risco, dirigido por Augusto Amorim e Neison Freire, que aborda a situação atual das 14 unidades de conservação do bioma da Caatinga que se encontram sob administração federal. Esse documentário se encontra no YouTube, tá, pessoal? Vou deixar o link para você na descrição. O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise, né? Você vai assistir, você vai fazer uma análise e depois você vai fazer um resumo apontando os pontos principais abordados aí nesse documentário. É um documentário que tem 1 hora de duração, mais ou menos. Você vai fazer um registro em seu caderno, né? Você vai fazer esse registro lá no seu caderno bonitinho e você vai entregar, né, via foto. Você vai tirar a foto e vai anexar lá no nosso sistema, lá no Proeste, na aba de atividade, que eu vou fazer o cadastro lá dessa atividade. O link do documentário, como eu falei, vai ficar aí na descrição do vídeo, é só você clicar e assistir ao documentário Caatingas em Risco. É muito interessante, é importante que a gente saiba aí sobre dessa dinâmica, ok? Galera, é o seguinte, obrigado aí, espero que vocês assistam, certo, essa nossa aula. Acredito que logo aí, por conta aí, quando se restabelecer novamente, né, a energia, voltaremos para nossas videoconferências e quem sabe aí na nossa próxima aula a gente já vai não estar aí tendo aquela conversa aí de todas as segundas aí que a gente tem aí com você. Beleza, pessoal, qualquer dúvida aí, vocês têm o meu WhatsApp, é só você me chamar lá no privado, se tiver dúvida quanto à atividade, não tem problema nenhum, a gente tira aí para você. Ok, galera? Valeu, boa tarde, muito obrigado.